Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Oh, fica conosco, Jesus. Oh, fica conosco, Jesus. Como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús, como ficaste naquela Páscoa com os irmãos de Emaús. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entre as suas catequeses sobre a oração, o Papa fala em uma delas sobre a oração vocal, aquela oração que sai dos lábios em prece humilde, simples, mas que brota do coração. Vamos hoje então refletir sobre a oração vocal. Façamos primeiramente a oração do ano jubilar. Pai que estás nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, e a chama de caridade derramadas nos nossos corações pelo Espírito Santo, despertem em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos novos céus e da nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Para iluminar nossa reflexão, vamos ouvir um dos salmos mais conhecidos, mais rezados pelo povo cristão. Acolhamos a palavra de Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Leitura do Salmo 23. Javé é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças.
Ele me guia por bons caminhos por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores. Unges minha cabeça com óleo e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Javé por dias sem fim. A oração é diálogo com Deus. E, no certo sentido, todas as criaturas dialogam com Deus. No ser humano, a oração torna-se palavra, invocação, cântico, poesia. A palavra divina se fez carne, e na carne de cada ser humano, a palavra volta a Deus na oração. As palavras são as nossas criaturas, mas são também as nossas mães, e em certa medida plasmam-nos. As palavras de uma prece levam-nos em segurança através de um vale escuro, orientando-nos para prados verdes, ricos de água, fazendo-nos banquetear diante dos olhos de um inimigo, como o Salmo nos ensina a recitar. As palavras nascem dos sentimentos, mas há também o caminho inverso, aquele em que as palavras moldam os sentimentos. A Bíblia educa o homem para garantir que tudo venha à luz através da palavra, que nada de humano seja excluído, censurado. Acima de tudo, a dor é perigosa se permanecer coberta, fechada dentro de nós. Uma dor encerrada dentro de nós, que não se exprime nem desabafa, pode envenenar a alma, é mortal. Assim nos fala o Papa Francisco em sua catequese sobre a oração vocal. É por este motivo que a Sagrada Escritura nos ensina a rezar até com palavras às vezes audazes. Os escritores sagrados não nos querem enganar sobre o ser humano. Sabem que no seu coração existem também sentimentos pouco edificantes, até mesmo ódio. Nenhum de nós nasce santo, e quando esses sentimentos negativos batem à porta do nosso coração, devemos ser capazes de os desarmar com a oração e com as palavras de Deus. Nos Salmos, encontramos também expressões muito duras contra os inimigos, expressões que os mestres espirituais nos ensinam a atribuir ao diabo e aos nossos pecados, mas são palavras que pertencem à realidade humana e que acabaram no contexto das Sagradas Escrituras. Estão ali para nos testemunhar que, se perante a violência não houvesse palavras para tornar inofensivos maus sentimentos, para os canalizar de modo que não prejudiquem, o mundo inteiro seria inundado por eles. A primeira oração humana é sempre uma recitação vocal. Os lábios movem-se sempre em primeiro lugar. Embora todos saibamos que rezar não significa repetir palavras. No entanto, a oração oral é a mais segura e pode ser praticada sempre. Os sentimentos, por mais nobres que sejam, são sempre incertos. Vêm e vão, abandonam-nos e regressam. Não só, mas até as graças da oração são imprevisíveis. Às vezes as consolações abundam, mas nos dias mais escuros parecem evaporar-se completamente. A oração do coração é misteriosa e em certos momentos falha. A oração dos lábios, aquela que é sussurrada ou recitada em coro, está sempre disponível e é tão necessária quanto o trabalho manual. O catecismo afirma: a oração vocal é um elemento indispensável da vida cristã. Aos discípulos atraídos pela oração silenciosa do seu mestre, este ensina-lhes uma oração vocal, o Pai Nosso. Ensina-nos a rezar, pedem os discípulos a Jesus. E Jesus ensina uma oração vocal, o Pai Nosso.
E naquela prece há tudo. Todos deveríamos ter a humildade de certos idosos que na igreja, talvez porque a sua audição já não é aguda, recitam em meia voz as orações que aprenderam quando eram crianças, enchendo a nave de sussurros. Esta prece não perturba o silêncio, mas dá testemunho da sua fidelidade ao dever da oração, praticada durante uma vida inteira, sem nunca falhar. Com a oração humilde, estes orantes são frequentemente os grandes intercessores das paróquias. São os carvalhos que de ano em ano alargam os seus ramos para oferecer sombra ao maior número de pessoas. Só Deus sabe quando e quanto seus corações estavam unidos àquelas orações recitadas. Certamente essas pessoas também tiveram de enfrentar noites e momentos vazios. Mas pode-se permanecer sempre fiel à prece vocal. É como uma âncora, agarrar-se à corda para permanecer ali, fiéis, aconteça o que acontecer. Todos temos de aprender com a constância daquele peregrino russo, mencionado numa famosa obra de espiritualidade, que aprendeu a arte da oração repetindo a mesma invocação inúmeras vezes. Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de nós, pecadores. Repetia só isso. Se as graças entraram na sua vida, se um dia a oração se tornou tão ardente que ele sentiu a presença do reino aqui entre nós, se o seu olhar se transformou até ser como de uma criança, foi porque ele insistiu em recitar uma simples jaculatória cristã. No final, ela torna-se parte da sua respiração. É bonita a história do peregrino russo. É um livro ao alcance de todos. Recomendo que o leiam, ajudá-los a compreender o que é a oração vocal, diz o Papa Francisco em sua catequese. Por conseguinte, não devemos desprezar a oração vocal. Alguém diz, mas é coisa para as crianças, para a gente ignorante. Estou procurando a prece mental, a meditação, o vazio interior para que Deus venha. Por favor, não se deve cair na soberba de desprezar a oração vocal. É a oração do simples, a que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu. As palavras que pronunciamos levam-nos pela mão. Às vezes restituem o sabor, despertam até o mais adormecido dos corações. Estimulam sentimentos dos quais tínhamos perdido a memória e levam-nos pela mão rumo à experiência de Deus. E, acima de tudo, de maneira segura, são as únicas que dirigem a Deus as perguntas que lhe aprazem. Jesus não nos deixou na névoa. Disse-nos, eis como deveis rezar, e ensinou a oração do Pai Nosso. O próprio Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que cuida, protege, ama. Aquele que ama profundamente acima de tudo. Jesus é o verdadeiro pastor porque não nos considera propriedade sua. Ele nos respeita e ativa nossa autonomia. Ele é o verdadeiro pastor porque é pura transparência do amor do Pai. Não controla, não manipula e nem tolhe nossa liberdade. Ele é o verdadeiro pastor porque ativa as nossas potencialidades humanas e nos instiga a viver de modo criativo. Assim, Jesus nos acolhe a todos e todas, sem distinção, e deseja que também nós, ao assumirmos nossa vocação de cristãos e cristãs, sejamos bons pastores. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Tu és, Senhor,
Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje. Que brote de nossos lábios uma prece simples, humilde, como um Pai Nosso, ou então como a oração do peregrino russo: Senhor, tende piedade de mim. Que brote do nosso coração palavras simples, mas palavras profundas, palavras que falam da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.